do corpo de uma mulher foram encontradas dentro de uma mala na rodoviária de Porto Alegre. Foi uma investigação muito difícil, muito preocupante, muito tensa, de muita pressão. E aí nós fomos até a rodoviária. De imediato, né, era uma cena que chamava muita atenção. Uma mala de viagem, dessas malas grandes, com sacos plásticos pretos dentro, que estavam envoltos ali de o que parecia ser um tronco humano, né? Logo, de cara, dava para perceber que era um corpo de uma mulher. Essa mala com o tronco de uma mulher de cerca de 50 anos foi encontrado ontem aqui no guarda-volumes da rodoviária. Essa mala já estava aqui há 12 dias. Por volta das 7 horas da manhã, pessoas que andavam ali pela rua Fagundes Varela acabaram encontrando então o corpo de uma mulher esquartejado ali na região. A gente consegue observar pedaços de braço, de perna e também mãos. Nós trabalhávamos até o dia 1º de setembro com um crime advindo do crime organizado, é importante dizer isso. Porque quando o IGP trouxe a informação de que era possivelmente a mesma pessoa, foi um choque, foi uma informação muito sensível. Estamos 15 dias, 12 dias, 16 dias atrasados já, porque esse crime já começou antes da data da rodoviária. Essa pessoa está 15 dias na nossa frente. Pode estar fora do país, fora do estado, fora da cidade. O principal suspeito está usando esse boné vermelho que a gente está vendo, uma jaqueta azul e uma máscara no rosto, além de luvas nas duas mãos. São características para justamente dificultar a identificação. Conseguiu identificar uma câmera de monitoramento que mostrava ele entrando num supermercado, que a gente viu que ele entrou no supermercado, deu 2, 3 passos e tirou a máscara, e foi possível ver o rosto dele. Daí eles me ligaram, é o mesmo cara, é o mesmo indivíduo que matou a mãe, que ele tinha um antecedente gravíssimo, horroroso, que é ter sido condenado pela morte da mãe dele, de concretar a mãe dele dentro de casa. A Prova do Crime, um podcast original da ASDEP. Olá, sejam bem-vindos à Prova do Crime, o podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, com produção da Padrinho Conteúdo e Assessoria. O patrocínio é da Sicredi Tradição RS, a melhor experiência para servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul, com produtos e serviços de conta corrente, investimentos, cartões, tags e outros benefícios. Procure a agência mais próxima e siga @Sicredi Tradição RS no Instagram. A Prova do Crime explora casos que aconteceram no Rio Grande do Sul e chocaram o Brasil. O podcast mostra os bastidores da Polícia Civil com delegados que estiveram à frente de grandes investigações que mobilizaram a segurança pública. Para acompanhar essa e outras histórias, você encontra no canal da ASDEP no YouTube e procurando a Prova do Crime no Spotify. Eu sou o jornalista Israel de Castro Fritti. Hoje a gente vai aprofundar um crime recente que chocou o estado e aconteceu aqui em Porto Alegre. Ficou conhecido como o caso da mala. Entre agosto e setembro de 2025, partes do corpo de uma mulher foram encontradas em 4 locais e datas diferentes da capital. A primeira vez foi no dia 13 de agosto, quando um morador chamou a polícia porque encontrou sacos de lixo com braços e mãos em uma rua da zona leste da cidade. 2 semanas depois, uma mala que estava no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre foi aberta por funcionários por causa do mau cheiro. Dentro havia um tórax. No final de semana seguinte, as pernas foram encontradas em 2 pontos diferentes da orla do Guaíba, na zona sul da capital. A vítima, Brasília Costa, de 65 anos. O suspeito, Ricardo Jardim, de 66 anos, namorado da vítima. Ele já havia sido condenado por outro crime chocante 10 anos antes, o assassinato da mãe, que ele concretou. Comigo no estúdio, a delegada aposentada, primeira vice-presidente administrativa da ASDEP e estudante de psicologia, Silvia Coccaro. Seja bem-vinda, delegada, mais uma vez. Muito obrigada, é muito bom estar aqui, né? E ainda revendo 2 colegas aqui da Polícia Civil, uma grande expertise, e eu fico bem feliz. E os 2 colegas que estiveram à frente desse caso são o delegado André Luiz Freitas, que hoje está na 4ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre. Seja bem-vindo, delegado. Olá, eu que agradeço a oportunidade. E o diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, Mário Souza. Delegado, seja bem-vindo. Muito obrigado a ti, Israel, a toda a equipe. Agradecer a delegada Silvia e ao presidente Vondrasek da Associação dos Delegados, todos os colegas. Também
ao nosso chefe de polícia, o Dr. Heraldo Guerreiro, que permitiu a nossa participação nesse importante podcast, e nós estamos à disposição para conversar sobre esse caso rumoroso. Vamos então começar do começo, né? Como o corpo foi esquartejado e as partes foram encontradas aos poucos, isso também demandou uma fragmentação da própria investigação, né, delegado? Quando que surgiram assim os primeiros fatos de que poderia ser uma vítima, uma mulher que foi esquartejada pelo namorado? Esse caso, na realidade, ele iniciou sem que, claro, a gente soubesse do que se tratava, porque as peças se juntaram, né, durante a investigação. O caso iniciou na área da primeira delegacia de homicídios, que era o delegado Gabriel Borges. Por quê? Porque lá foram encontradas partes de uma pessoa e essas partes deixadas numa rua ali daquela região, de atribuição dessa primeira delegacia. Alguns dias passaram, 2 semanas aproximadamente, e aí teve um encontro, né, que tu mencionou, de um outro segmento de corpo, do tórax, de uma vítima. Não sabíamos que era a mesma pessoa. Na rodoviária de Porto Alegre. Área da segunda delegacia, da qual o delegado André estava respondendo, o titular do delegado Eric, ele estava respondendo. E a primeira surpresa, talvez a mais impactante que nós tivemos, né, eu já quero dizer isso, foi quando nós tivemos a informação do Instituto Geral de Perícias. Eu aproveito para agradecer e parabenizar todos que participaram, não só a Polícia Civil, mas o Instituto Geral de Perícias, a Brigada Militar, a Polícia Penal, os bombeiros, todos participaram em algum momento desse caso. Porque quando o IGP trouxe a informação de que era possivelmente a mesma pessoa, foi um choque, foi uma informação muito sensível. Porque então nós pensávamos várias coisas, dentre elas, estamos 15 dias, 12 dias, 16 dias atrasados já, porque esse crime já começou antes da data da rodoviária, né? Então, a partir daí que se desenvolveu a investigação. Importante dizer também que os policiais se deparam com investigações difíceis e muitas vezes a gente acredita ou pode acreditar que somente a tecnologia vai resolver. A tecnologia é muito importante. Mas nesse caso, eu quero dizer isso para todos os colegas que nos ouvem, outras pessoas da área, jornalistas, enfim, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, de outras polícias, a tecnologia não estava resolvendo, podemos dizer assim, na arrancada desse caso, né, e nem no meio desse caso. No final ajudou muito, mas na arrancada e no meio, vocês já vão entender porque eu estou dizendo isso, não estava resolvendo. O André vai explicar melhor. E nós tivemos que nos valer daquilo que os policiais, né, que trabalham na investigação, a delegada Silva trabalhou muito tempo, que é os métodos clássicos de investigação, como percorrer ruas a pé, com foto de pessoas, buscar informações uma a uma. Isso demanda muito tempo e demanda muita dificuldade pelo próprio tamanho da área da cidade, começando pela rodoviária. Imagina, aquilo ali é um formigueiro humano, as pessoas falam, né? Delegado Mário, quantos locais vocês tinham a partir do encontro, de terem encontrado esses 2 corpos que depois foi visto que era de uma pessoa só? Tinha o local, né, na área da primeira e o local na rodoviária. Só que locais para fazer buscas... Tinham vários. Muitos. Por isso que eu acho muito bacana a gente prestigiar o trabalho da investigação, porque como o delegado Mário está dizendo, não é só o corpo que vai nos dar a resposta. Nós temos que ter todo um entorno, nós temos que juntar peças como de um quebra-cabeça. Imagina o impacto que eles tiveram quando souberam que aquele corpo era de uma pessoa só. Foi ao meio-dia que eu fiquei sabendo. Foi muito ruim. Um almoço maravilhoso, né, Mário? Porque nós verificamos que nós estávamos nos deparando a um caso bastante grave já. Na nossa cabeça, o primeiro caso já era grave, que era o esquartejado da primeira. O segundo é gravíssimo, que é da rodoviária. É a mesma pessoa, aí piorou. Então, os métodos clássicos de investigação, somados à tecnologia, foram muito importantes, porque muitos momentos que foram as viradas de chave dessa investigação, que foi uma investigação muito difícil, muito preocupante, muito tensa, de muita pressão, eles se deram pelos métodos clássicos de investigação. Por isso que eu sempre coloco isso para que os policiais, nossos colegas que vão se deparar com isso, né, saibam que a essência da polícia investigativa esteve presente para esclarecer esse caso rumoroso. Então, foi esse o começo, né, dessa história que a gente depois conseguiu realizar a descoberta com sucesso. E ninguém tem a dimensão, né, gente,
do que é uma investigação assim, nesse nível, o quanto desgaste, o quanto demanda dos delegados, da equipe toda, vocês começarem a montar um quebra-cabeça. Primeiro, não se sabe de nada, né? É como se nós estivéssemos cegos dentro de um quarto escuro. E aí, daqui a pouco, começa a vir uma coisa aqui, outra coisa ali. E esse caso aí, para mim, foi típico, porque quando eu vi tu dando a entrevista dizendo, se encontrou um corpo, daqui a pouco outro, e aí começou a montar tudo isso, e se chegar num resultado que foi breve, né, Mário? Não demorou muito. Dias, né? Olha só. Delegado André, dessa investigação assim, mais raiz, assim, o que foi mais importante, então, nessa largada? Então, é até uma curiosidade, né? Quando nós tomamos conhecimento desse primeiro fato, da localização desses membros superiores de um corpo humano, que possivelmente seria de uma mulher, que foi localizado ali no bairro Santo Antônio, né, Rua Fagundes Varela, se eu não me engano. Fagundes Varela. Nós estávamos numa reunião no HPP, uma reunião gerencial do diretor faz, eventualmente aí com os delegados, e aí entrou essa ocorrência, nós até comentamos ali na hora que, nossa, fazia um tempo, né, que não entravam ocorrências desse tipo. Só que, a princípio, tudo levava a crer que seria algo no contexto ali de facções criminosas, até pela forma ali que foi encontrado. E, posteriormente, passadas aí algumas semanas, no dia 1 de setembro, quando nós tomamos conhecimento, né, da localização dessa mala com esse tronco, começamos ali a nos comunicarmos, né, como a gente sempre faz ali, por WhatsApp, via telefone ali, levantando algumas hipóteses e tal, e foi até suscitado, né, nossa, mas será que haveria possibilidade desse tronco humano ser daquela pessoa que algumas semanas atrás foram localizados os braços ali na área da primeira DH? Tomara que não. Não vai ser. Não vai ser. Infelizmente. A gente ri, mas é triste, né? Só que infelizmente, posteriormente, a gente constatou que era. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, ao tomarmos conhecimento da entrada dessa pasta, né, da localização dessa mala, imediatamente foi acionada a equipe da 2ª Delegacia de Homicídios. Eu estava respondendo por aquela delegacia. Coincidentemente, no primeiro dia que eu estava respondendo foi por aquela delegacia, nas férias do delegado Eric, que é o titular. E aí nós fomos até a rodoviária e de imediato, né, era uma cena que chamava muita atenção, uma mala de viagem, dessas malas grandes, com sacos plásticos pretos dentro e que estavam envoltos ali de o que parecia ser um tronco humano, né? Logo de cara dava para perceber que era um corpo de uma mulher. E aí passamos ali imediatamente a adotar as providências de praxe, conversamos aí com o funcionário responsável ali pelo guarda-volumes da rodoviária, que foi quem acionou a Brigada Militar, né, no primeiro momento. E aí ele já pôde nos passar algumas informações valiosas ali sobre quem teria feito o depósito daquela mala. Na verdade, não seria nem quem, né, porque era uma pessoa que utilizava um disfarce na ocasião. Então ele comentou conosco ali, demos uma olhada ali preliminar, né, no que ele tinha de imagens ali, e já era possível verificar que era um homem que estava utilizando máscara, utilizando um boné, utilizava luvas, utilizava um casaco bem grande. E aí ele nos passou ali quais seriam aí os dados que foram fornecidos ali no depósito daquela mala. E algo que chamou a atenção é que na parte externa dessa mala tinha uma folha de sulfite grudada com o nome de um escritório de contabilidade e um telefone embaixo. Eu queria que tu explicasse, André, para o pessoal que nos escuta, como é que foi esse procedimento? Eles encontraram essa mala porque havia um cheiro forte? Sim, na verdade, assim, essa mala ela foi depositada na rodoviária no dia 20 de agosto. Então, ela foi depositada no nome de um homem, de um terceiro, que posteriormente a gente constatou que não tinha nada a ver com a situação, mas ela foi depositada no nome dessa pessoa. Esse nome era de uma pessoa que existe, não era um nome falso, assim, que o suspeito inventou. Ele usou um nome real, sim, de uma pessoa real. Sim, ele usou o nome real. real. E aí ele deixou no dia 20 de agosto e só se deram conta... Quando?
Dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro. Imagina como Inclusive, o autor, na hora que ele fez o depósito da mala, ele se planejou ali, né, no que ele imaginou que fosse necessário, chegou lá com o nome da pessoa anotada no papel, forneceu o nome, e aí o funcionário, na ocasião, o questionou quem queria retirar a mala. E ele não tinha se preparado para isso. E aí ele meio que titubeou. Meio que pediu para ele esperar um pouco ali, que ele ia ver o nome da pessoa, que ele não lembrava, enfim. E aí ele tanto que nos vídeos posteriormente é possível ver essa situação, né? Ele dá uma saidinha, aí provavelmente ele deve ter pesquisado no celular ali, no Google, o nome de qualquer outra pessoa, e aí ele volta e aí fornece o nome de uma outra pessoa que existe também, que seria, em tese, a que iria retirar a mala. Mas essas pessoas ele não conhecia, foram nomes aleatórios. Nomes aleatórios que ele buscou na internet. Tá. Mas a história do aleatórios, mas dentro de uma lógica, porque tudo o que aconteceu nesse caso, a gente teve muita incomodação durante a investigação. E essa é a palavra, porque nós estávamos trabalhando na investigação e situações secundárias apareciam com uma certa demanda, coisas que não tinham nada a ver com o trabalho focado que ele estava tentando fazer, ele, a equipe, todos nós. E isso eu ficava rebatendo, tá? Isso não é o foco agora, vamos tentar encontrar a pessoa que fez isso, depois a gente vai avançando. Isso era uma questão, porque o caso chamou muita atenção e começa, de certa forma, a penetrar ali vários interesses, curiosidades, e a gente tem que primeiro resolver. Boato também. Para depois falar. Não tem que dar, vai dar a entrevista depois que prender alguém, como o pessoal dizia antigamente, diz na polícia. Então tem que fazer a investigação, para identificar alguém que seja possível de ser preso ou não. E o que aconteceu? Então tinha essa questão da exposição, que não foi feita pela polícia, né? As pessoas falaram, a curiosidade era muito grande. Depois, pessoas que falavam, aí pediu ajuda da polícia, que foram ameaçadas. Tomou muito nosso tempo em relação a isso. Isso atrapalha bastante. Atrapalhou, tudo certo. E aí teve uma outra questão que é a mais importante, que é a preparação que os investigadores detectaram que o autor teve. Ele se preparou muito. Embora ele vá lá e coloca a imagem dele num vídeo, num ambiente amplamente monitorado, que é a rodoviária da capital, ele coloca a imagem dele com máscara, luvas, boné, casaco bem grande, camiseta bem grande, tudo isso para dificultar. Não há dúvida para os investigadores, e na minha avaliação também, na do André, que ele sabia o ponto que ele estava indo. Parecia não. Ele estava sondando, ele foi até o ponto que ele achava que ele podia ir. Não havia nenhuma necessidade de fazer esse segundo fato dessa forma cinematográfica que ele fez. Que foi feito, né? Tá ali, foi feito isso aí. Saiu em redes sociais, saiu na imprensa, os vídeos do ato da entrega, antes mesmo, nós tentamos, por óbvio, manter por não segurou nem 2 horas. Aquilo saiu, isso atrapalha um pouco, mas enfim. Então, essas cenas todas expostas demonstraram desde o início. As pessoas perguntavam, mas por que ele foi então largar o corpo? Por que não fez da primeira vez? Que torna mais difícil. Porque tinha certamente outros interesses, que ainda algumas coisas não foram descobertas, porque está na mente da pessoa, né? do criminoso, da pessoa que foi presa, o porquê fazer essa entrega do corpo, dar nomes aleatórios, mas com um objetivo. Havia um objetivo que nós não podemos revelar, um objetivo nesse escritório, um objetivo nessas pessoas. Havia objetivo, não que ele conhecesse, mas que ele calculou que poderia gerar falsas pistas para a polícia. Então, ele plantou várias falsas pistas, né, e fez essa exposição. E ele conseguiu, no momento, ter, entre aspas, sucesso nisso. Porque mesmo com a imagem exposta nas câmeras de vídeo, nós não sabíamos quem era. Porque não tinha como identificar, nenhum sistema foi capaz de identificar. Aí que eu falei que entrou a investigação clássica de rua da Polícia Civil. Tá, mas só vamos retomar, tem um monte de ponto tá soltando na minha cabeça. O senhor acha que ele queria espetacularizar de alguma forma, assim, chamar atenção? De acordo com os casos que eu já vi, isso não resta dúvida. Tá. Porque a pessoa que vai até um local com inúmeras câmeras, sistemas, uma multidão de pessoas que é a rodoviária, entrega, não guarda volumes ainda, que há contato com outra pessoa, né? Registra, paga a entrega, dá o nome de quem vai buscar, dá o nome de quem remeteu. Essa pessoa, não há dúvida, é só observar as imagens,
há uma conduta de querer algum tipo de exposição, né? Tanto que no primeiro ato não houve essa exposição. Não houve. Foi no local ermo, nós não tínhamos imagem disso. Certamente a pessoa deve ter estudado que não havia câmeras, e no segundo ato havia isso. Registro aqui importante dizer, não foi as câmeras que identificaram. E isso reforça o que tu está dizendo. Será que ele queria se expor de alguma forma, mas com segurança? Para nós parece que sim. Ele queria jogar com a polícia? Porque fazer possivelmente. Uma espécie de... Tu aparece, mas de certa forma tu estás firme de que tu não vai ser descoberto. Sim. Quem é o homem da mala, né? E nós não conseguimos descobrir no primeiro momento, pelas ferramentas tecnológicas excelentes que existem, usuais. E aí buscar a agulha no palheiro, que foi o que foi feito depois, é sempre muito difícil. Mas graças à competência dos agentes conseguiram descobrir. Por isso que o senhor diz que no primeiro momento ele teve sucesso, porque ele conseguiu tumultuar, né? No primeiro fato, né? Lá no local ermo, aqui no bairro Santo Antônio, né? Na área da primeira delegacia, na rua Fagundes Varela, e no segundo ato, que foi 15 dias, uma semana depois, né? Que ele largou a mala, né? Aproximadamente isso, né? Foi uma semana. Uma semana? Uma semana. Acho que, se não salvo engano, foi dia 13, 14 na Fagundes Varela. 13 de agosto na rua Fagundes Varela e 20 de agosto na rodoviária. E nós descobrimos dia 1º de setembro. Então foi 13, 20 e 1º de setembro. Depois teve mais 5, 6 lá, que foi os outros membros. Então, as outras partes do corpo, né? Então o que acontece? Ele faz no primeiro fato e depois aí está na mente do criminoso. Ele faz uma mega exposição. Isso. Talvez no local mais monitorado, ou um dos locais mais monitorados do estado, é a rodoviária de Porto Alegre e seu entorno. E ainda vai lá e procura um local de guarda-volume, que tem um ser humano atendendo, um supervisor dessa pessoa, uma câmera interna, e faz esse registro e entrega. Porque ele podia largar essa mala em qualquer local. Então ali parece que buscou de alguma forma essa demonstração, tomando os cuidados para não ser identificado. Delegado André, já sei que tem coisas que a gente não pode explicar, mas vamos retomar esse escritório aí de contabilidade que estava na mala. Sim, inclusive acho até importante mencionar que apesar de serem nomes em tese aleatórios, ele tomou o cuidado de selecionar nomes de pessoas que são todas relacionadas ao mesmo universo. Então isso acabou de fato prejudicando a investigação num primeiro momento, porque causou confusão no nosso entendimento também, porque naquele momento era o que a gente tinha, e são hipóteses que precisam ser averiguadas, e eram várias pessoas. Primeiro que era uma empresa que envolve diversas pessoas. Depois era uma pessoa que ele informou que seria o depositante da mala. Depois uma outra pessoa que seria responsável por retirar a mala. E essas pessoas, apesar de, como eu mencionei, serem pessoas escolhidas aleatoriamente, elas pertenciam ao mesmo universo ali de atuação, vamos assim dizer, e que por coincidência, passava por uma situação sensível ali do universo deles, relacionadas a questões sindicais, enfim, nessa linha, e que, de fato, depois, obviamente, a gente constatou que não seria o caso, mas que poderia culminar naquilo que a gente estava tendo que lidar naquele momento, né? Nossa, mas será que foi isso que motivou esse crime? E precisou ser averiguado. E isso nos tomou tempo, nos tomou trabalho, nos tomou... Ele queria prejudicar essas pessoas e o escritório, é isso? Não, na verdade não seria... Ele queria atrapalhar a investigação. Ele queria atrapalhar a investigação, pelo menos ao meu ver, imagino que seja o entendimento do diretor Mário também. Seria algo no sentido mais de confundir a polícia e não ser descoberto, do que atingir outras pessoas, entendeu? Parte desse jogo aí que ele queria fazer com a polícia, parece né? Que ele pensou em coisas que eu vou dar uma parte, eles vão investigar, vão aprofundar e vão achar que está ali o problema, né, em relação a essas enquanto isso eu vou ganhar tempo. E de fato... Vocês imaginam a personalidade desse indivíduo? Né? E uma das coisas que eu estou muito curiosa para saber é do depoimento dele. Se deu para perceber alguma coisa dessa psicopatia dele, ou dessa perversidade, ou dessa vontade que o Israel acabou de dizer. Ele queria chamar atenção para si, por isso que ele fez tudo isso. Chegou a conseguir captar alguma coisa dele no depoimento ou não? Antes do depoimento, quero dizer que
Isso, bom, a partir do corpo na rodoviária teve um longo percurso de muitas horas. Antes de chegar no Ricardo Jardim, eu acho que vale explicar assim, como que descobriram que era ele, né? Qual foi esse caminho, né? Já que era tão difícil e ele dificultou, e ele planejou. Teve muitas horas de trabalho, né? Muitas hipóteses que foram aventadas e todas tiveram que ser uma a uma descartadas, com auxílio de todas as polícias auxiliaram nisso, né? E quando não vou chegar no depoimento ainda, mas teve um momento muito importante, acho que o André já explica aí o caminho que foi essa investigação clássica na rua, que nós conseguimos identificar ele pela investigação de rua, o André vai falar, mas teve um momento que foi uma segunda virada. A primeira virada na investigação foi quando nós detectamos que era mesma vítima. Isso foi uma virada na investigação. Que havia uma investigação aberta na primeira e uma na segunda na rodoviária, né? Na área da rodoviária. A segunda virada foi quando nós conseguimos uma linha, né, de investigação de que poderia ser ele em determinada área da cidade, na Zona Norte. O André vai falar aquilo que ele puder nesse aspecto. E a terceira virada, que foi a mais impactante, que aí casa com o que a delegada falou da forma que ele se portou no depoimento, etc., que foi quando nós descobrimos a identificação dele, que ele tinha um antecedente gravíssimo, horroroso, que é ter sido condenado pela morte da mãe dele e ter tido a atitude de concretar a mãe dele dentro de casa. Quando nós detectamos que era essa mesma pessoa, foi um terceiro momento, uma grande virada na investigação, que aí a pressa toda que apareceu foi muito a pressa nossa interna, né? Imagina. O alto escalão da segurança pública sabia disso, o chefe de polícia, o secretário. Era a pressa de deter essa pessoa. Porque ele estava com toda a linha de comportamento de uma pessoa de altíssimo grau de violência, de preparo, de estratégia para cometer os seus crimes. Porque, afinal, me perguntaram algumas vezes, alguns repórteres, mas por que na sua opinião, eu não dou opinião, mas tudo bem, eu posso fazer uma avaliação. Na sua avaliação, por que ele fez isso? E a minha resposta foi assim, olha, a pessoa que mata e concreta a sua mãe, eu acho que não tem como identificar o porquê que ele resolveu matar dessa forma a sua companheira, né? E agir dessa forma. Não tem muita explicação para isso. Então, essas viradas na investigação que foram importantes. E depois vai chegar no depoimento. O pessoal vai ficar esperando até o fim do podcast para poder ouvir o depoimento que nós todos estamos ansiosos. Sim, com certeza. Vamos retomar então, delegado André, os principais passos aí para chegar ao Ricardo Jardim. Tá. Bom, dando continuidade, ali fazendo aquele primeiro atendimento de local de crime, a equipe ela se dividiu. E uma parte ficou responsável por analisar as imagens da rodoviária que já foram fornecidas ali de imediato pelo próprio funcionário que acionou a polícia. E uma outra parte passou a realizar algumas diligências no entorno ali para tentar coletar alguma informação que fosse de interesse, algo que pudesse auxiliar a polícia. E logo que tivemos contato com as imagens, a gente já pôde ver, mesmo que estando disfarçada, qual seria aí o perfil da pessoa que teria depositado aquela mala, como que ela estaria vestida, e a compreensão física, dentre outras coisas. E passamos a questionar ali as pessoas no entorno da rodoviária que trabalham ali, se teriam visto aquela pessoa, né, naquela data em que foi feito o depósito. E conseguimos localizar uma pessoa que, conversando com ela, ela nos informou que talvez pudesse ter transportado um indivíduo com aquelas características naquela data. Ela nos passou algumas informações sobre como seria essa pessoa, as características de como ela estava vestida, qual seria a complexão física, se era uma pessoa alta, se era uma pessoa baixa, se era uma pessoa magra, se era uma pessoa gorda, enfim. E aí ele pôde nos indicar onde teria sido o ponto
em que ele teria deixado essa pessoa, e nós fomos até lá, e a partir desse ponto que essa pessoa supostamente teria desembarcado, nós começamos a realizar diligências naquele raio ali, nos estabelecimentos ali, residências que existem naquele local, que possuem câmeras de monitoramento. A gente pode dizer onde é o bairro? Pode. Sim. É ali na Zona Norte, na região da Farrapos ali. Floresta. E a partir daí, a gente, de fato, começou a bater em todos os imóveis que tem ali, seja imóvel residencial, imóvel comercial, e felizmente nós conseguimos ali obter várias imagens de câmeras de monitoramento que indicavam que realmente esse indivíduo que depositou essa mala na rodoviária, ele foi transportado até aquele local e ao desembarcar desse veículo que fez esse transporte, ele tinha feito aquele trajeto. E analisando essas dezenas de câmeras, a gente conseguiu refazer qual foi o trajeto, o percurso que ele fez ali na região, até que a gente conseguiu identificar uma câmera de monitoramento que mostrava ele entrando num supermercado. Só uma coisa, é importante dizer que para achar essa linha mestre que o André está contando para vocês, foram horas, várias imagens, porque para achar a pessoa, onde ela parou, para onde ela caminhou, lembra? É uma investigação. Teve várias análises de imagem para achar a linha de onde ele tinha ido. Eu me lembro que o André ia me falando, a equipe na equipe dividida nas ruas, né? Muitos procuraram para outro lado que não acharam nada. E ficaram lá horas procurando. Isso aí demorou. E até que uma dupla falou, acho que a gente achou ele entrando no supermercado, não acredito. E aí o André continuou. Porque cada cruzamento ele pode dobrar, pode por uma outra... Foi muito difícil. É um trabalho de bater em porta, né? Foi um trabalho de formiguinha, né? Eram dezenas de câmeras. A gente tem que estar em todos os cantos, prestando atenção em cada detalhe. Quantas horas? Não dormiram, não comeram, não vinham para casa. E a equipe que estava na base, fazendo a parte da tecnologia, não estava conseguindo avançar em nada. Então foi esse pessoal da rua, o André me ligou, não lembro que horas era. Olha, não acredito que tem... Acho que o cara entrou num comércio aqui, no supermercado, enfim. E aí tem aquelas coisas da investigação, né? Como sem... a imagem estava fechada, eu acho, não me lembro. Sim. A gente mandou abrir o supermercado, etc. E aí absurdamente, era a imagem dele, que ele tira a máscara, ri, enfim. O André pode continuar contando. Mas então vocês foram, mais uma vez, fragmentos de imagens de câmeras fragmentos de imagem de câmeras de segurança de várias casas, estabelecimentos, vocês foram juntando informações de pessoas. Traçando o caminho que ele fez até entrar no supermercado. Isso. Informações de pessoas, porque algumas pessoas relatavam que, é óbvio, uma pessoa desse jeito, como ele estava andando na rua, chama atenção. Sim. Né? E a aura dele, enfim, aquela máscara, luva, boné, isso chamou atenção. Mas vai lá e conta a parte de quando achou ele no supermercado. Eu acho que é importante lembrar que, concomitantemente a isso, parte da equipe estavam realizando outras diligências para verificar a possibilidade dessas pessoas que, em tese, seria a que depositou e a que ia retirar a mala, se tinham ou não envolvimento nos dois crimes. Naquele crime. Então, oitivas estavam sendo realizadas, diligências para localizar descartando pistas essas falsas. Pessoas, até porque parte dessas pessoas não eram de Porto Alegre, elas eram da região metropolitana, a própria empresa de contabilidade era da região metropolitana. Então, assim, como eu falei, nós nos dividimos e cada um foi fazendo uma parte. E até o momento, quando a gente conseguiu essa imagem dele entrando no supermercado, nós falamos, né? Eu avisei o diretor e aí a gente falou, vamos analisar as câmeras desse supermercado, que pode ser que lá tenha alguma... Aí os guris conseguiram as imagens, mas a gente tem um rosto, né? Sim. E aí, de novo... Rua. A gente, não deu... O pessoal que estava na base, a gente não está conseguindo achar aqui, falamos com o pessoal do banco de dados, GP e tal,
E aí, André, vamos botar o pessoal na rua de novo, só que agora é mais fácil, entre aspas, porque é uma área menor. E é um rosto, né? Para conversar com o pessoal no supermercado. E aí, a partir das investigações, diligências no supermercado, com as pessoas daquela região, aí o pessoal identificou que era aquela pessoa. Aí, a partir dali, com uma informação também anônima, a gente conseguiu de uma pessoa que falou, né? E aí o pessoal verificou, aí sim, no sistema. E aí a gente chegou ao suspeito. E aí teve a terceira virada de chave, né? Quando a gente, eu não acredito, esse cara é o cara que matou e concretou a mãe. Aí ficou aquela situação toda. Mas mesmo então com o rosto ali, a imagem do rosto do supermercado, teve o trabalho de sair batendo de porta em porta, como no filme. O senhor reconhece essa pessoa? Isso você aí, já foi viu? exatamente assim? Foi exatamente assim. Até que alguém reconhece e aí se chegar o nome dele. É que na verdade, assim, num primeiro momento a gente havia conseguido qual teria sido o destino dele, vamos dizer assim. E aí a gente passou a trabalhar aí para obter as imagens do circuito interno do supermercado. A gente entrou em contato com os responsáveis ali, conseguimos que o mercado fosse aberto ali, eles analisassem as câmeras e quando nos foi fornecida as imagens, que a gente viu que ele entrou no supermercado, deu 2, 3 passos e tirou a máscara, e foi possível ver o rosto dele. Parece que eu estou vendo os investigadores sim, agora. Exatamente. Todo mundo vibrando, né? Foi aquela comemoração ali naquele momento, que era um avanço, né? Claro. Até então, nós tínhamos um indivíduo disfarçado e passamos a ter um rosto de uma pessoa. E as imagens, além disso, eram imagens de boa qualidade, eram câmeras muito boas. E aí a gente pôde ali analisar, né, naquele primeiro momento ali, um pouco de qual seria o perfil dessa pessoa, porque ele transita ali no supermercado, aparente estar muito tranquilo, conversando com as pessoas. Conhecido. Ele circula ali no mercado, ele se dirige ao caixa com alguns produtos, e aí você vê que ele tem uma conversa descontraída com a atendente do caixa. Que fez. Isso tudo após ele ter largado minutos depois de deixar a mala com o tórax da namorada. O segmento do corpo na rodoviária. Ele foi fazer a compra diária ali no supermercado. Isso, exatamente. Mas ali no super já sabiam quem ele era. Provavelmente não sabiam o nome dele, mas reconheciam aquele cliente, é isso? Na verdade, assim, as pessoas o reconheceram como cliente. Sim. Esse era um rosto conhecido. Exato, era um rosto conhecido, mas nós não sabiam o nome. Não tínhamos a identidade dele. E a partir daí passou-se para uma segunda etapa. Qual seria onde encontrá-lo? O destino dessa pessoa após sair do supermercado. Que aí a gente tinha um rosto, mas não tinha um nome. E quanto tempo levou, delegado André, para vocês acharem ele? Algumas horas. Depois do super? Isso. Foi algumas horas, né? Sim. Umas 6, 7 horas. E no caso vocês não pararam de trabalhar todo esse tempo? Não tinha como parar. Eu acho bem interessante a gente colocar isso, porque as pessoas não sabem muitas vezes o trabalho da polícia e o quanto a gente não tem horário nem para dormir, nem para acordar. Os policiais que estavam fazendo essas diligências, acho que não dormiram há quase 3 dias. O André ficou acordado, eu fiquei 2 dias acordado, o pessoal ficou 3 dias no mínimo até ter esse encontro. Né? Tá, mas então no dia primeiro foi encontrada a mala, e quando que ele foi identificado? Ele foi oficialmente. Ele foi identificado. Dia 3, foi no dia 3. 3 ou 4. No dia 3. Então ficaram 2 dias Isso. atrás de pistas desse percurso dele. Foi um vizinho que identificou? Não. Isso, não foi vizinho, não. Então, na verdade... Não pode dizer quem foi exatamente. Na verdade... Acharam. Foi uma pessoa da região. A gente conseguiu identificar que ele poderia ter entrado em uma pousada ali próximo a esse supermercado. Exato. E aí a gente, obviamente, foi até esse local e conversamos ali com algumas pessoas, residentes ali, pessoas que estavam ali naquele momento. E uma das pessoas virou para nós e falou assim: não, eu sei quem é, sim, ele mora aqui na pousada.
Ricardo Jardim, o nome dele, eu acho. E aí a gente... Ricardo Jardim... Vocês tinham mandado de prisão? Não, já? aí o pessoal foi olhar, um investigador lembrou o Rezende, né? Será que é o mesmo Ricardo? Porque ele tinha investigado... uma memória do outro o investigador crime tinha participado da investigação da mãe. Sim. E esse investigador está na equipe que investigou a mala. E ele lembrou, será que é o mesmo Ricardo Jardim? E isso foi tudo muito rápido. Sim. Quando aí eles me ligaram, é o mesmo cara. É o mesmo indivíduo que matou a mãe. Na verdade, assim, quando surgiu esse nome, imediatamente um dos policiais já foi lá no sistema, Ricardo Jardim. Só que, assim, não é um nome incomum, vamos dizer assim. Na hora que você coloca esse nome lá no sistema, vai aparecer dezenas, talvez centenas de Ricardo Jardim. E aí começamos a olhar nome por nome. O que é outro trabalho também, né? Nome por nome, porque aí você entrando no prontuário da pessoa tem a foto dela. Isso na grande maioria das pessoas, né? E como nós já tínhamos um rosto, nós começamos a bater o rosto que nós tínhamos com as fotos do sistema de todos os Ricardo Jardins que estão cadastrados no sistema gaúcho. E esse policial trabalhou, mas é importante dizer, ele trabalhou na primeira investigação e estava na segunda, o chefe de investigação. Sim. E esse policial também, coincidentemente... Quando confirmaram que era ele ficou chocado. Sim. Esse policial... Ele ficou chocado primeiro porque ele estava... Né, na primeira investigação e agora na segunda, e na segunda, com o mesmo autor. Né, e também como é que ele teria conseguido, né, conhecer essa pessoa, enfim, e ter tido uma vida, entre aspas, normal socialmente, né? Ou fazer uma nova vítima, né? Exatamente. Depois de toda uma investigação, a prisão, né? Sim, e nesse meio tempo, de fato aconteceu essa situação que o diretor mencionou, que um dos policiais, que hoje é o chefe de investigação da 2ª Delegacia de Homicídios, aquela situação mais ou menos assim, mas parece que eu conheço esse nome de algum lugar, mas Ricardo Jardim, e aí procura aqui, olha ali, e aí ele... Bingo. Eu participei da investigação... Não acredito que... de um Ricardo Jardim que... Concretou a mãe. Matou e concretou a mãe há 10 anos atrás. E aí corre para fazer pedido de mandado de prisão lá. E aí ele foi lá nos arquivos dele lá. E aí puxou os dados desse Ricardo Jardim que ele havia investigado 10 anos atrás. Na hora que colocou lá no sistema, que abriu a foto. E aí, a partir desse momento, a nossa pressa, entre aspas, a urgência, era recolher ele das ruas. E aí é bem importante dizer que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário foram muito sensíveis. Tá, por óbvio, quando vocês foram na pousada e o nome foi identificado, ele não estava lá. Não estava lá. Não, na verdade, a gente foi lá, a gente questionou sobre essa pessoa, sobre quem seria essa pessoa, mas sim. Só por isso. Não demos maiores informações ali, não fizemos alarde nem nada. Aí, a partir disso que eu estava falando, tu tem que pedir a prisão. E aí isso é muito importante dizer, porque isso foi feito na madrugada. E o Judiciário e o Ministério Público foram muito sensíveis. E deferiram. E muito rápido. E aí depois tinha outra questão, que era encontrar onde ele estava fisicamente. Exatamente. E aí foi outro trabalho grande também para encontrar ele fisicamente onde ele estava. E depois, pode falar os detalhes, algumas coisas, mas depois disso, de encontrar onde ele estava, outra preocupação com a integridade dele, porque nós temos esse dever da integridade. Lincharem ele. Exato, porque havia um risco muito grande pelo clamor, né? O clamor público que havia, a delegada tem razão, de o que fariam com ele. É perigoso. As pessoas, a população, tanto que foi uma situação bem complexa realizar a captura dele, a transferência dele. Ele utilizou colete, a prova de balas, ele foi... A polícia tem que fazer isso. Tem que tirar e a pessoa tem que responder. Até chegar a Polícia Penal também auxiliou para que ele pudesse ficar, entre aspas, né, para cumprir
a sua responsabilização sem correr risco de ser linchado ou algo desse tipo, porque isso poderia acontecer. Era muito provável que se identificassem ele pela exposição que estava tendo naquela situação toda, ele poderia ter sofrido ali um ataque. Não adianta, a polícia tem que capturar e entregar ao judiciário que foi feito. Nesse momento ali de 13 de setembro, madrugada, não sabia de quem era o corpo ainda. O nome da vítima? Não sabíamos. Não. Era a mesma vítima, não sabíamos o nome da vítima. Sim. Naquele momento, nós, como o diretor mencionou, nós sabíamos que o tronco e os membros superiores pertenciam à mesma pessoa, mas não sabíamos quem. Inclusive, na ocasião, a gente até acabou tendo que administrar essa situação, que de alguma forma, que não foi por meio da Polícia Civil, essa informação da correspondência dessas partes humanas foi vazada na imprensa, e aí algo que já era difícil ficou pior porque muito a pressão que a gente passou a sofrer aumentou. E esse é um ponto nevrálgico da investigação, é o sigilo, né? O sigilo é fundamental. E a gente não poder dizer coisas que a gente não tem certeza ainda, que não está sacramentado. Mesmo que você estivesse com um mandado de prisão na mão, enquanto não botasse a mão nele, ninguém podia saber. E o que acontece para segurar a imprensa nesse momento é muito difícil. Muito difícil. Porque aí é todo mundo querendo saber, e aí a delegacia tem que fechar entre ela para não deixar vazar. A imprensa auxilia muito, e auxiliou nesse caso também. E é o trabalho deles, né, fazer essa divulgação. Só que quando acontece alguma situação que sai do controle, você tem que estar preparado para tratar isso. Isso aconteceu em um momento. Foi quando saiu a informação de que seria a mesma pessoa. Isso aí foi 2, 3 dias e saiu essa informação. E aí teve um outro tensionamento, né, porque aí começou os questionamentos. Um pânico, né, nas pessoas. Será que essa pessoa... Nós trabalhávamos até o dia 1º de setembro com um crime advindo do crime organizado. É importante dizer isso. Para nós era um caso do crime organizado, esquartejamento, como já aconteceu alguns outros anos, embora naquele cenário que nós estamos vivendo na cidade, assim como que continua hoje, não havia mais isso. Enfim, pelos trabalhos feitos por todas as polícias e tal. Não tinha cenário de esquartejamentos em Porto Alegre. Podemos dizer assim, a população, entre aspas, talvez tenha imaginado que fosse isso. Quando verificou que não, que talvez fosse algo no sentido privado, de vida privada, aí gerou uma comoção, uma tensão muito grande. E, né, então, tudo isso aconteceu mesmo também na investigação, e o nosso objetivo era, depois da identificação e etc., era capturar essa pessoa e tirar ele de circulação o mais rapidamente possível, para que ele fosse entregue de forma íntegra para cumprir a sua Essa captura foi na madrugada, então. De certa forma, deve ter sido bom para a polícia, né? Porque não tinha imprensa, pelo menos. Quando nós tomamos conhecimento da provável identidade desse indivíduo, algo que já nos estava causando bastante preocupação aumentou exponencialmente quando a gente viu que se tratava de uma pessoa com um histórico criminal bem grave. E imediatamente, ao receber essa informação, eu já fui até a delegacia e comecei a redigir um pedido de prisão dessa pessoa, porque a ideia era tirá-lo de circulação o quanto antes. Possível. Naquele momento eu já alinhei com o Ministério Público no sentido de informar que estaria entrando com uma cautelar nas próximas horas, que era um caso bem sensível, de uma situação bem séria que havia ocorrido. Nós nos organizamos, né, ainda durante a madrugada, para efetuar a prisão dele já no dia seguinte. Sim, o que na felizmente, manhã seguinte. E ele estava na pousada. No dia seguinte, a gente foi até a pousada e preparados para fazer a prisão dele. E aí, ao chegarmos na pousada, fomos recebidos lá pelo atendente. E aí o atendente nos falou: poxa, essa pessoa saiu da pousada hoje cedo. Ai, não dá para acreditar. Disse que saía para não voltar mais, estava com mala. Não acredito. Aí a gente... E aí nisso começou também o trabalho ao mesmo tempo, porque
de rodoviária, de aeroporto, Claro, de vai tentar pra tudo que é ver se lugar. fugiu. Uma Só que teve mobilização. uma coisa que a gente não falou e a gente esqueceu. Quando identificou ele, até encontrar uma imagem dele do dia 1º de agosto no comércio, a nossa preocupação naquelas horas era o seguinte: essa pessoa está 15 dias na nossa frente. Ele pode estar fora do estado já. Sim. Pode estar fora do país, fora do estado, fora da cidade. Claro que quando a gente encontrou ele no comércio, ele está por aqui. Só que quando o André chegou lá com a equipe, de novo ele não estava, não. Vocês não Então acreditaram, ele desconfiou né? alguma coisa e fugiu. Aí ficou complexo. Exato. E justamente o que naquele momento a gente levantou sobre o que poderia ter acontecido foi... Ele viu na imprensa. E fugiu. Ele viu na imprensa e fugiu. Sim, porque Porque já tava uma foi repercussão grande, justamente, como nós comentamos, no dia anterior que havia sido Sim. divulgado essa matéria falando que as partes corporais eram da mesma pessoa. Mas as outras matérias, outras divulgações que aconteceram antes, não movimentaram ele. Parece que ele não se preocupou. Ele se preocupou quando ligaram que era a mesma pessoa. E talvez ele tenha ficado aí, opa, talvez alguma falha eu cometi. Num primeiro momento, ele permaneceu normal a Como vida se não dele. acontecesse Isso nós nada. identificamos, não podemos dizer como, enfim. Mas ele permaneceu a vida dele normal. E ele se movimentou a partir dessa informação, que acabou saindo, e está tudo certo, né? Talvez, porque agora quando as coisas acontecem, engenheiro de obra pronta é fácil a gente falar, a gente não é engenheiro de obra pronta. Talvez até a movimentação tenha sido positiva. Sim. Né? Talvez, porque ele cometeu alguns erros na movimentação dele. Né? Alguns o André pode falar, outros não. Mas talvez ele estivesse na mesma pousada, se nada tivesse sido divulgado, no sentido de que era a mesma pessoa. Parece para nós que o que movimentou ele a se mexer foi, opa, é a mesma pessoa? Então alguma coisa eu deixei Errado. escapar. Então, quer dizer que do dia 20 de agosto, quando ele deixou a mala e caminhou até o supermercado, até o dia 3, quando vocês conseguiram as imagens dele, ou seja, se passou um bom tempo... Talvez no dia 13, eu diria, Israel. No dia 13, quando ele largou as primeiras partes do corpo na rua, sim. até o dia 13... Ele ficou tranquilo, de certa forma, até a véspera, justamente. Na véspera não, horas antes de vocês chegarem, quando ele decidiu sair da pousada. E como é que foi, André, quando vocês chegaram lá, vocês já tiveram que se distribuir imediatamente para ir à busca dele? Exato, como o diretor mencionou, de imediato ali a gente Todo mundo foi aeroporto, rodoviária e uma parte, vamos andar na volta aqui, na estrada, ver o que a gente consegue levantar e vamos... Modernas técnicas de investigação foram usadas também. Viu só? E os antigos sempre voltam. Que é. E ali é uma região, né... que eles uma característica daquela região, tem várias pousadas, né? Muitas. Ali naquela área ali. E uma das possibilidades era de que ele poderia ter ido para uma outra pousada. E começamos a fazer esse levantamento ali e bater, literalmente bater em todas as pousadas ali. Na volta. Você viu essa pessoa? Não. Aí você viu essa pessoa? Não. Até que nós, depois de ir em várias dessas pousadas, batemos em uma delas, que a atendente olhou a foto assim e falou, olha, sim, eu acho que entrou hoje aqui uma pessoa parecida com esse senhor. E aí a gente já... Opa, pode ser alguma coisa. Só que aí ela puxou o livro dela lá, aqueles livros escritos à mão ainda, olhou lá e falou assim, mas não é a mesma pessoa não, que a pessoa que deu entrada aqui, o nome é tal. Fulano de tal. Era outro nome totalmente diferente. Inocente, atendente. E aí os policiais, não, mas vamos dar uma olhadinha. A gente pode dar uma olhadinha. Você autoriza que a gente dê uma olhada? Só olhar quem é essa pessoa. Que é o feeling de um policial, né, gente? Vamos combinar. E era ele. Eu sabia. Eu ia mudar o nome, ia pensar que não ia ser descoberto. Queria estar lá em Israel só para ver essa prisão. Como é que foi? E aí autorizou que nós entrássemos ali na pousada. Os policiais entraram. Na área comum. E quando chegaram na área comum da pousada, na copa ali, o Ricardo Jardim sentado com uma xícara de café na mão.
Imagina o susto. E ali, né, a gente Prendeu. o abordou ali e tal, conversou com ele ali, explicou que havia um mandado de prisão, tal, que a gente daria cumprimento. Ele não ofereceu nenhuma resistência. Foi até bem... Sim. Foi bem compreensivo ali. Não, tudo bem, eu entendo, tal. E efetuamos a prisão dele e Levaram pra delegacia. o levamos para a delegacia. Agora chegou no ponto que eu fizemos queria. o procedimento. Agora é o ponto que eu Dentro do que pode ser queria. dito. O depoimento foi surpreendente, a conduta dele foi surpreendente. É isso que eu E quero a gente está saber. cuidando as palavras aqui para não dizer Eu que a gente sei. está falando bem dele, né? Não é isso. É pelo contrário, né? A pessoa comete um ato tão grave desses e ela se porta de uma forma absolutamente comum, né? Depois eu posso explicar por quê. Sem demonstrar preocupação, nervosismo, arrependimento, enfim. Mas de forma geral ali, eu me mantive afastado, observando a situação. Como a delegada Silvia disse, eu percebi uma forma absolutamente incomum para um comportamento dele numa situação dessas, né? Ele agiu ali como se tivesse ido, talvez, a qualquer lugar, Passear com a mala. ter uma conversa, enfim. E foi esse o cenário. Dessa forma, que é uma forma incomum. E é uma Isso coisa é que choca, incomum. né, Mário? Pode ter o tempo que tiver Exato. de polícia, Ele tudo foi choca. simpático, ele foi frio, ele né? foi... A gente está cuidando das palavras para não parecer que a gente está elogiando. Não, sim, Ele foi absolutamente normal, Tá, como se normal. estivesse conversando contigo agora aqui, Tá. tranquilo, né? Normal. Isso aí chamou muita atenção dos policiais. né? Eu acho que é boa essa palavra. Pode falar. Ele reagiu de forma normal. Não era de se esperar diferente. Não se exaltou, não... Normal nesse sentido. Não normal para uma pessoa cometer um ato desse, ou que está sendo investigada ou presa, mas numa situação bem incomum que parecia que estar tudo certo. Né, isso, André? Não ofereceu nenhuma resistência, não fez maiores questionamentos, aceitou de forma tranquila aquela situação e foi conduzido à delegacia. E é uma coisa assim... Mas negou. Isso não pode, a gente não pode Isso entrar não pode nesse detalhe entrar ainda. nesse detalhe ainda. Não pode entrar nesses detalhes Mas ainda eu do acho que a depoimento. gente pode explorar um lado, Israel, que eu acho que é muito importante a gente falar, é exatamente desse distanciamento da pessoa dele, do ânimo dele, para a gravidade do crime, do fato que ele cometeu. Entende? Eu seria muito leviana se eu dissesse que ele é um psicopata, que ele é um antissocial, mas que ele tem um transtorno de personalidade muito grande. Mas ele tem. A senhora tem razão, delegada. Acho que isso pode resumir bem tecnicamente. Claro, a gente sim. não tem essa habilidade, né? Mas isso aí é factível, é perceptível. Sim. É distanciamento. É o fato que para distante nós de mim. pareceria normal. Não era normal, era um distanciamento muito grande de algo que estava acontecendo muito pesado ali, muito E grave. até dá uma dúvida no policial, né? Da gente poder olhar para essa situação e ver assim, mas como é que ele fez aquilo e se apartou totalmente? É como se ele estivesse olhando de longe para o fato que ele cometeu, né? Sim. Então, daqui a pouco, aquilo para mim não é uma coisa que me tire do sério. Quer dizer, ele fez o que fez e o delegado contou que ele estava tomando um café na pousada, como tranquilo, como se... E depois da entrega da mala, foi fazer as compras também, né? Essas imagens foram divulgadas amplamente. Sim. Em que ele conversa com as pessoas, como se nada tivesse acontecido e tal. A gente sempre acaba humanizando as coisas, esperando uma reação que seria para nós factível, né? Mas como a delegada disse, essa pessoa tem um distanciamento, parece que bem grande dessa situação. Isso é perceptível pelos investigadores, que trataram com ele mais tempo, né, André, que ficaram lá. E eu acho bem interessante até em nível de utilidade pública que a gente possa falar isso, que muitas vezes a gente não desconfia que uma pessoa é capaz de fazer aquilo que faz. E quando a gente se depara como policiais, né, e se dá conta como que isso pode acontecer de uma pessoa cometer um ato tão brutal, e vocês puxando antecedentes, ele fez com a mãe uma coisa tão grave quanto. Então, isso é chocante. Isso talvez explicasse tudo o que aconteceu. Exatamente. A história da mãe, para quem não lembra, né, e para quem tá curioso, porque a história em si já é chocante, mas com esse passado dele se torna ainda mais chocante. A mãe do Ricardo Jardim é Vilma Jardim, de 76 anos, foi dada como desaparecida em maio de 2015. Nossa. E depois se identificou que ele
teria matado a mãe a facadas nas costas e concretou dentro de casa, né? Que é aquela foto ali que a gente vê na nossa tela, e isso aconteceu exatamente 10 anos antes de ele ter esquartejado a Brasília. E lembrando ainda, este é um caso muito recente, o Ricardo Jardim ainda não foi condenado pela justiça, ou seja, é um processo que vai demorar um pouco, então a gente tem que tratá-lo como suspeito ainda, apesar de todos os indícios, né? E de o fato de ele estar preso em Canoas em função disso. Temos que tratá-lo ainda como suspeito, porque ele ainda não foi condenado. Certo, delegados? Ele será réu só depois que ele for julgado, né? No Poder Judiciário. Mas eu acho que o que é bem importante que a gente possa explorar aqui, e explorar digamos, da experiência dos delegados, de eles terem passado por isso, que eu acho que é o que o pessoal também gosta muito de ouvir, é como que vocês se sentiram no momento que aquele rosto foi identificado, que estava atrás de uma máscara, de um boné que ninguém poderia saber, e aí daqui a pouco se vai atrás daquela pessoa. Eu pergunto para vocês como é que vocês se sentiram em cada um desses momentos, né? E como é que foi quando vocês prenderam efetivamente ele? Então, é um misto de sensações, né? Quando, na verdade, é algo que começa, vamos dizer assim, sempre da mesma forma, é sempre por meio de um comunicado no grupo do DCCI, nós chamamos, né? Que é o que a gente compartilha lá as ocorrências entre as forças de segurança, e depois vai se criando, né, toda uma história ali, um enredo, e esse caso foi muito marcante por isso, porque era um caso bem complexo. Eu acho que o divisor de águas, pelo menos para mim, né, foi quando a gente identificou quem seria o suspeito e o que ele já havia feito no passado. Isso, na minha experiência aí como policial civil, que é muito menor que a de vocês, mas foi algo que me chocou muito ali. E também, quando nós efetuamos a prisão dele e tendo contato com ele ali pessoalmente, acaba ficando... a gente fica dividido, né? Naquela mistura ali de sensações, porque ao mesmo tempo que é uma pessoa que cometeu algo tão grave e tão... De forma brutal, né? Tão cruel, ao mesmo tempo ali você tendo um contato direto com ele, é uma pessoa normal como qualquer outra. Uhum. Uma pessoa que conversa sobre diversos assuntos, uma pessoa que te trata de uma forma ali... até educada, por assim dizer, né, Heitor? Não estou falando que ele é uma pessoa educada numa forma... Exato, que a gente falou que ele era educado lá no mas se ele fingiu ser educado, acho que é importante. Mas é uma pessoa, dizer, uma pessoa normal, como falou o diretor, uma pessoa que você conversa ali, é uma pessoa acima de qualquer suspeito. E a gente não pode entrar em detalhes, mas nesse depoimento ele ajudou de alguma forma a investigação, a identificar... Ele chegou a assumir em algum momento? Tinha acontecido, não? Foi pro negativo, pro não. Só atrapalhar. Mas eu quero só dar minha impressão antes, que ela havia perguntado. Foi no momento que nós identificamos que era a mesma vítima. Para mim, aquilo ali foi... impactante. Não acredito. Então, a gente está aqui... Eu pensei em todas as coisas ruins que podiam ter acontecido. A gente já está 15 dias atrás, o cara já fugiu. Né? Ou é um serial killer mesmo e está solto aí, vai fazer de novo. Ou ele está querendo ver na televisão que estão falando dele. Eu pensei em 1000 coisas. E isso aí me tensionou muito, né? Até o final. Lá no final, quando teve o contato com o suspeito preso, chama atenção isso também que o André falou, da conduta dele. É uma pessoa que eu creio que ele, aí sim, uma avaliação minha, ele deva ter se preparado, sem dúvida alguma, para fazer isso da forma que ele fez, né? E, inclusive pensando nos atos que ele poderia ter, para tentar, obviamente, ele usou essas ferramentas dele para disfarçar quem ele é ou quem ele era, enfim, o que ele fez. Isso aí chamou bastante atenção. Mas é certamente eu não tenho dúvida que, para mim, foi o caso com mais impacto que eu presenciei no DHPP, mais impactante, justamente nesse cenário. A pessoa,
ela não parece o que ela é. Se distanciou do fato. E não é aqui uma questão específica a ele, é mais em relação ao fato criminoso. Tu tens um fato criminoso em que a pessoa usou várias ferramentas, se fantasiou com máscara, etc, para ir lá largar, fez aquele ato estranho, diferente, né, de largar em frente às câmeras. O primeiro não foi, depois teve mais 2 atos. No decorrer dessa correria da investigação, ocorreram mais 2 fatos. Um outro segmento de corpo num dia, um outro segmento no outro dia. Isso também incendiou o contexto social na cidade. Então, foi dentro desse cenário que eles trabalharam, que a gente trabalhou, e eu estava nos 2 lados, um pouco lá junto com eles, outro pouco de fora, tentando bloquear para que eles pudessem chegar nessa pessoa. E nós ficamos muito satisfeitos, é claro, quando eles conseguiram identificar, capturar, né, e tirar essa pessoa de circulação. Eu acho bem interessante que eu dei um depoimento aqui. Eu e o delegado Mário fomos colegas do DENARC, do Departamento de Narcóticos, e nós éramos os 2 diretores, e eu conheço o delegado Mário, ele não consegue ficar de fora das investigações, e a gente, na verdade, o diretor tem que dar o suporte administrativo, tem tudo, mas o delegado Mário, ele se joga para dentro das situações, porque ele também quer participar, né, para dar o apoio que os colegas precisam, para ajudar, tanto que às vezes, né, a gente até se cobra muito por ter acontecido isso. E uma outra coisa que eu acho bem interessante... Isso é uma coisa, Silvia, sabe por quê? A gente conversava muito isso. Eu conversei menos com ele, conversava sozinho mesmo, quase. Falava comigo mesmo. A gente estava diante de um caso que, se vocês me perguntassem lá no dia 1º, qual é a chance de resolver esse caso? A minha chance, eu pensava que era muito baixa. Claro. E a cobrança, o meu sofrimento é que, se essa pessoa... Porque a gente só pensava nos 15 dias, lembra? Ele está 15 dias na nossa frente. Se ele já fez isso 15 dias, a gente já perdeu. Exato. Só que aí tem que continuar e tentar buscar, ainda bem que deu certo. E dá certo, né? Porque é isso que eu digo, quando o delegado como eles, né, não que os outros não se dediquem, mas tem que se dedicar. Porque é uma coisa assim, é como se fosse um sacerdócio, é para agora, não tem hora, e realmente vocês tiveram uma grande perspicácia, vocês trabalharam muito bem, estão de parabéns. Obrigado. Né, Israel, e eu acho que poder falar sobre isso, e mesmo sendo delegados de polícia, poderem dizer do quanto isso também tocou neles, de uma certa forma, de não poder identificar que um ser humano seja capaz, né, de se distanciar de uma coisa tão grave. Eu queria saber como é que está essa investigação agora, que pé que vocês estão. Vamos falar do próximo passo, porque chegar ao nome da vítima, né, da Brasília, qual era a relação deles. Eu acho que como é que vocês descobriram, se descobriram alguma coisa de como era a vida dele agora, apesar dele já ter esse histórico de condenado. Eu entendo que ele era fugitivo, né? Porque ele ganhou... progressão de regime. Isso, uma progressão de regime. Do crime anterior. Precisou usar uma tornozeleira, parece que não havia tornozeleira no dia, e aí ele sumiu, é isso? Ele foi condenado pelo homicídio da mãe, a senhora Vilma, há 10 anos atrás. Ele havia cumprido uma parte da pena e havia obtido a progressão de regime mediante o uso de tornozeleira, mas por algumas circunstâncias ele não compareceu para instalar essa tornozeleira, e desde então se encontrava na condição de foragido. E obviamente, depois que ele foi preso, no caso do homicídio da senhora Brasília, houve a regressão de regime, e agora ele está preso por 2 motivos. Né? Ele está preso preventivamente em decorrência do processo do segundo crime, e está cumprindo a pena referente ao homicídio que ele cometeu anteriormente. Ele está aguardando agora, por isso que algumas situações a gente não pode ainda aprofundar, né, nem falar, porque ele está aguardando agora os trâmites finais desse segundo delito que ele está apontado como suspeito. Não, ainda não. Por isso. Antes do júri não dá para falar. O processo está tramitando. Mas aí foi oferecida a denúncia contra ele, né, faz um tempo já, né? Ele foi indiciado aí por 8 crimes, se eu não me engano, e o processo é recente, né? Tá em fase inicial ainda, e creio aí que em breve aí vai haver uma decisão se ele vai ser pronunciado ou não, e aí vamos saber se ele vai para júri ou não. O que mais se encontrou de prova, né? Porque o fato de eu deixar uma mala com o corpo na rodoviária não significa que eu tenha matado aquela pessoa, esquartejado aquela pessoa. Mas eu tenho uma pergunta que para mim está me
me deixando bem curiosa. Ele foi colaborativo no depoimento na polícia? Ele foi uma pessoa assim que ele, por exemplo, respondeu as perguntas, não se negou, só essa parte mais superficial, assim. De forma genérica. De forma Ele genérica. quis atrapalhar a polícia em todos os momentos, mas de forma Quis genérica, atrapalhar. Sim, ele respondeu a todas as perguntas, ele deu a versão dele dos fatos, ele não assume que ele tenha cometido esse crime. E ele tem uma outra versão sobre o que aconteceu. A gente pode falar? Qual é? Não pode. Não, e outra pergunta que eu quero fazer também. não pode. Coitado, não, é que a gente que trabalha com isso sabe que é bem complicado, né? Essa relação dele com a Brasília, vocês descobriram através dele ou foi logo na perícia do corpo que ficou a identidade dela? Ou vocês não podem falar disso também? Só em parte, acho que em parte pode falar, mas pouca coisa. Na verdade, o nome da senhora Brasília, ele surgiu num primeiro momento quando nós identificamos o Ricardo Jardim, que nós ainda não sabíamos que era o Ricardo... Claro. Que era o mesmo que tinha feito o primeiro delito. Autor do crime. Sim. Quando nós obtivemos essa informação, a pessoa falou, não, tem uma pessoa chamada Ricardo Jardim, inclusive ele tem um relacionamento com uma outra senhora que chama Brasília, mas não passou maiores informações. Sim. Mas óbvio que isso chamou a atenção. E nesse momento aí, é importante dizer isso, as coisas só fecham em relação à companheira dele, isso é muito importante dizer, nesse momento. Exato. O trabalho todo se deu sem saber que era a companheira. Exato. Não sabia o que era. Sabia que era uma pessoa, uma mulher, né, que era o mesmo corpo. E aí porque foi tudo muito ao mesmo tempo. Nesse momento que sabe, ele tem uma companheira, mora aqui, etc. Companheira. E foi por acaso. Ela foi aí desabou. E detalhe. Ela tinha ido embora, né? A gente pode contar parte disso. Ela tinha ido embora, tinha ido viajar. Né? E houve um clamor também dos vizinhos, alguma coisa assim, pela ausência dela, não? Não. Ele conseguiu disfarçar bem, entre aspas, isso a princípio. É que na verdade... Ninguém percebeu que ela desapareceu. Mas eles estavam na pousada. Ele se organizou, só que a gente não pode falar muito disso, ele se organizou para manter uma aparência de que estaria tudo bem. Sim. Na verdade, ele falou na pousada que ela tinha ido embora. Sim. Ela tinha ido embora. Aí o pessoal ali imaginava que ela teria ido embora. Quando mantém a vida normal, entre aspas... Ele continuou e ela foi embora. Tudo certo. Sim. E outras versões foram contadas para outras pessoas, que também a gente não pode falar ainda. Claro. Outras versões para a família, outras versões para amigos. Foram várias versões contadas para manter essa situação sob controle. Né? Por isso que não teve gente... um trabalho importante que foi feito pela Delegacia de Desaparecidos, que auxiliou numa parte do DHPP, foi que eles fizeram um filtro dos 3 estados do Brasil, do sul do Brasil. Sim. A gente começou em Porto Alegre, aumentou para o Metropolitano, Rio Grande do Sul inteiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quais mulheres daquela idade teriam desaparecido? Não tinha nenhum registro. E nem identificação registro. do corpo, né? Nada. E não tinha porque ele tinha tomado medidas importantes a nível de criminoso, né, de atos criminosos, para evitar que isso chegasse ao conhecimento de familiares, amigos da própria polícia. Ele tinha então um círculo assim de convivência, apesar de estar foragido. Ele vivia como normalmente. Ele vivia normalmente, mas era uma pessoa bem reservada. Não tinha amigos, não tinha... O único contato dele constante era a senhora Brasília, que eles tinham um relacionamento. E o que se descobriu aí desse relacionamento? O que a gente pode falar? Como eles se encontraram? Como é que foi isso? Eles estavam um tempo juntos, né? Pelo que se leu, né? Quem nos passou informação que pôde ali delinear quem seria a vítima foi o próprio Ricardo. Ele falou, olha, o nome dela é Brasília Costa, ela é minha namorada, a gente namora há mais ou menos 1 ano. Mas como se ela estivesse viva. Sim. Não, na verdade não como se ela estivesse viva, mas ele chegou a citar. Ele falou da relação dele com ela, que amava ela, que eles tinham uma relação muito boa, que ela era uma pessoa que compreendia ele, que, enfim. Um amor que ninguém quer pra si, porque olha... Que jeito de amar, né? Como ela foi morta, a gente pode falar alguma coisa? Como ela foi morta, com que instrumento? O que dá para falar é que o corpo foi desmontado, né? Por ele.
Tudo indica que sim. Esses detalhes a gente não pode entrar ainda, mas além dos que já foram falados, né? Sim. Mas ele é a pessoa que estava nessa situação, né? E que até mesmo com as outras duas partes do corpo que foram colocadas no Guaíba, foram encontradas no Guaíba. Sim. Nos dias durante a investigação, 2 partes foram lançadas, né? Uma 6 no dia, e outra no 7 outro. eu acho que era. Tudo leva nesse sentido, né? De que ela foi realmente de uma forma brutal ali. Claro que os peritos ainda, dentro do que a gente pode falar, tiveram bastante dificuldade, com uma complexidade que é natural no caso desses, de, por exemplo, compreender, já me perguntaram, ela estava viva ou não. Os peritos têm alguma dificuldade ainda. A perícia trabalhou muito nesse caso, né? Sim. Então, o que dá para se dizer é que houve um desmonte, né? Um esquartejamento do corpo. Com qual instrumento a gente não sabe. Com algum instrumento cortante. A gente não pode precisar qual instrumento aqui. Sim. Mas que houve um desmonte, né? E além do desmonte, houve uma guarda dessas partes, né? Sim. Vocês compreenderam isso, né? Claro, porque sim. Foi um descarte dia 13, foi um descarte dia 20, foi um descarte dia 4 ou 5. Ocorreram descartes, né? E essas partes do corpo da vítima estavam, de certa forma, armazenadas em um local, né? Como ele transportou? Vocês não sabem como ele transportou? Ele não tinha carro, né? Como ele transportou tórax, as pernas, por exemplo? O tórax foi na mala preta. Tá. As outras partes, as primeiras partes foram um saco, né? Uma sacola colorida e saco preto. E as outras últimas partes... Sacola de camelô, essas, né? As outras últimas partes... de mercado. As outras últimas partes foram em sacos, se não me engano também, né? Uma sacola, né? Sacola de viagem, parecia, né? Isso. Parecia uma sacola de viagem, né? Assim que as partes foram encontradas. Então, provavelmente, o transporte se deu dessa forma, carregando essa parte do corpo numa sacola de viagem. Assim como foi a mala. Sim. A mala foi comprada. Ele comprou numa loja, colocou o tórax e levou na rodoviária. Isso foi feito da mesma forma. O sumiço da cabeça, será que foi uma estratégia dele também para causar mais comoção, assunto sobre essa história? Nessa linha das partes do corpo, né, uma parte ainda falta, né? E que é o crânio, né? E isso ocorreram buscas. Eu me lembro. A investigação ainda nessa parte, nesse sentido, permanece aberta, no sentido de apurar qualquer situação nova que ocorra. Nós fizemos buscas em todos os locais. Até no lixão. Isso. Aquela foi emblemática, que nós publicamos até pela Associação dos Delegados, o quanto que o policial trabalha, que eles estavam até no lixão, atrás de uma parte. Isso, né? Porque não podia deixar de fazer essa diligência, porque a gente também teve apoio importante, necessário dizer, dos órgãos de limpeza urbana de Porto Alegre. Eles auxiliaram muito as equipes todas. E os policiais conversaram também com o pessoal, desde da parte operacional, que faz o recolhimento dos detritos. Vocês foram no cais ali, né? Isso, até a parte do pessoal que faz o gerenciamento, dos diretores disso. Por quê? Porque todos eles foram unânimes numa situação. Olha, seria muito difícil passar um crânio por nós. Não é impossível, mas seria muito difícil. O próprio pessoal que trabalha recolhendo lixo, a gente percebe, a gente olha, a gente ouve algum barulho, a gente olha algum objeto. Então, mas pode acontecer. Aí para onde iria? Bom, aí todos esses resíduos vão para um local, na metropolitana, que a gente foi até esse local. Sim, né? é menos Leão, bem afastado. E a gente foi até um local, e nesse local utilizamos lá o que a gente tinha à disposição das próprias empresas. Eles removeram, né? Houve a busca, dezenas de servidores da empresa tinham trabalhado a olho nu, procurando. Utilizamos cães farejadores, né? Sim. Até a gente pode achar às vezes, né? Para quem não conhece, o cão farejador vai achar como? Pelo contrário, o treinador na época nos explicou que não é que é mais fácil, mas que o cachorro ele procura determinada coisa. Ele não vai procurar tal alimento, ele vai procurar um elemento naquele cenário. E o cão não deu nenhum sinal, nem de confusão que poderia dar no animal, não houve. Na toda aquela área, que era o quadrante onde era depositado todo o resíduo orgânico de Porto Alegre. Então, é possível que ainda esteja lá? É possível, não dá para dizer que não. É possível que esteja aqui na capital? Sim. É possível que esteja guardado em algum local? Sim. É possível que tenha sido lançada em águas? Também é possível. Agora, por que a pessoa faz isso? Para quê? Talvez a explicação esteja lá no início que eu te falei. Quando me perguntava por quê, para quê, como? Ele concretou a mãe dele. Então é possível que esse crânio, por qualquer motivo na mente dele,
Sim. Né, esteja em algum local guardado, enfim, ou tenha sido dispensado ou destruído. Mas a mãe ele concretou e guardou no armário. Alguma testemunha indicou que ele tratava a Brasília mal, que tinha alguma relação assim mais violenta? Negativo. Como eu mencionei anteriormente... Ele mesmo descreve a relação deles como uma relação de amor, né? É que, no caso, tanto ele quanto ela eram pessoas, assim... pessoas reservadas, assim. Eles viviam ali naquele mundinho deles. Ele não tinha contato nenhum com a família, até pelo que havia ocorrido anteriormente. A família não queria contato, que é compreensível, né? Diga-se de passagem. E ela tinha contato com alguns familiares, mas são pessoas que não residiam em Porto Alegre, em sua maioria. Era um contato... Olha essa foto aqui, ó, parece que estão felizes, né? Quem diria, né? Que essas fotos estão em redes sociais. Por isso que eu acho que é importante, ao que se entende ali, uma selfie que ele mesmo fez, né? Essas fotos foram difundidas nas redes dela. Bem como eu estava dizendo, isso aí é mais para um lado psicológico, psiquiátrico, do que propriamente... existe o fato delituoso, existe, a polícia fez o seu trabalho, mas é uma coisa que é muito inexplicável pelo fato... A gente quer encontrar o porquê, quer encontrar o porquê, das pessoas encontrar o porquê. E talvez não passe nem pelo crime em si só. Passe pela ideação dele. Não quero polemizar, mas porque vocês são instituições que dependem uma da outra. Mas o fato dele ter sido liberado com a progressão, né, do regime, ele poderia ter ficado preso e ter evitado a morte da Brasília? Assim, o que vocês entendem de lei, de processos, da prática mesmo, né? É que essa situação não está na nossa alçada, né, de fazer... A gente não pode ser comentarista, né, não é esse o caso. Mas da análise do processo estava dentro daquilo que estava previsto, que foi feito. Se foi a melhor ou a pior decisão, não cabe a nós fazer esse juízo de valor, né? Não cabe. Agora, se tu me perguntar de outra forma, houve alguma ilegalidade? Aí eu posso te responder. No princípio, não. Pelo que a Polícia Civil tem conhecimento, no princípio, não. Foi a melhor saída? Aí tem que avaliar. O judiciário certamente fez essa avaliação. Então, na realidade, não é nem questão de dependência. Claro que não é dependência, é de independência. Né? Então são instituições independentes e ficaria muito estranho, antiético ou talvez ruim mesmo uma avaliação, né, de algo que é atinente a uma outra instituição. Então dizer ganhou uma progressão, etc. O que cabe a nós, eu acho que dizer e entender é que se seria legal ou não. A princípio foi legal, dentro da lei. Sim, porque ele atingiu a progressão do regime, entende? Naquela então não época, tem como o juiz trancar ele preso então, se ele adquiriu isso. O judiciário não precisa ser defendido e nem é questão de defender. É questão de falar aquilo que tem para ser feito. Agora, se tu me perguntar, será que é justo, razoável? Claro que não. Mas certamente o juiz ou a juíza não, eu quero fazer. Não, óbvio que não foi assim. Aí tem que ter alteração no processo penal, alteração no direito penal. Tivemos uma alteração agora no processo penal. Então, aí que tem um detalhe que é importante dizer. Mas crimes tão graves, matou a mãe. Isso. Mas então a culpa não tem culpa, tem que alterar a lei. Nesse caso não dá para enxergar nada disso, nem que fosse forçoso. Sim. Aqui para dizer. Tem que alterar a lei. A lei, então, nem sempre aumenta a pena, ou quase nunca é solução para nada. Mas, às vezes, aumentar a pena, ou o rigor do cumprimento da pena... Ajuda muito. Ajuda. Então, por exemplo, nesse caso, será que seria razoável, na visão da sociedade, manter 10, 11, 12 anos a pessoa que comete um crime tão grave, matando a sua mãe? A sociedade responde, não é razoável. Então, a lei tem que ser alterada para que a pessoa permaneça 20, 30, 35, 40 anos, enfim, reclusa e assim por diante. Então é isso que a gente pode dizer. Né? Não é uma resposta objetiva, sim, mas é dentro de um cenário assim, né? Dentro da legalidade. Sim, mas delegado, se ele tem traços de psicopatia, de que é um assassino, não teria... Que meios haveria de mantê-lo longe da sociedade, assim, de não repetir... Existem duas esferas bem diferentes, que é como o delegado Mário está falando. A gente vai analisar ele em termos legais, vai fazer a aplicação, né, do código, das penas, né? Eu até ousaria dizer,
como é que essa tornozeleira foi rompida, como é que é o controle dessas tornozeleiras, mas isso é uma coisa a se pensar, né? E outra coisa é ele ter um incidente de insanidade mental, que isso pode ser levantado pelo Ministério Público, até pela polícia, mas como nesse caso não houve essa suscitação de incapacidade mental, a polícia não pediu, o Ministério Público certamente não. Agora, se porventura o judiciário entender que pode argumentar isso, ou porque ele também pode alegar isso em sua defesa, aí sim vai se examinar a parte psicológica e psiquiátrica dele. Antes disso, não. Então não tem como se valer dessa ferramenta. Certo. É possível que surjam mais detalhes desse caso, delegados, assim, já que o processo ainda, de certa forma, está correndo, ainda vai ser julgado? Bom, o inquérito policial ele já foi remetido, o processo, tanto que o processo está tramitando, mas, como o diretor Mário mencionou, existem algumas questões que ainda permanecem em aberto, e nada obsta que, surgindo novos elementos, novas informações, sejam realizadas novas diligências para elucidar alguns pontos. Principalmente em relação à parte do corpo, né? Que não foi achada, né? Exatamente, nesse sentido. E o importante, eu acho, acima de tudo, é que o objetivo da investigação foi alcançado, que são obter elementos de autoria e materialidade, e foi o que foi feito. E essas questões remanescentes, havendo possibilidade, espero que em algum momento isso ocorra, vai ser apurado e para ser elucidado o quanto antes. Ricardo Jardim está preso desde 4 de setembro de 2025. Ele é réu e não foi julgado pelo caso até a publicação deste episódio. Brasília Costa foi enterrada no dia 30 de janeiro de 2026, em Jaguarão, no sul do estado. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença. Delegado Mário Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegado André, que esteve à frente dessa investigação e que é o responsável pelo inquérito. Delegada Silvia, obrigado pela participação. Muito obrigada. Obrigado a todos que acompanharam esse episódio. Os outros já estão disponíveis. A Prova do Crime é um conteúdo original da ASDEP, produzido pela Padrim Conteúdo e Assessoria. O patrocínio é da Sicredi Tradição RS, a melhor experiência para servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul, com produtos e serviços de conta corrente, investimentos, cartões, tags e outros benefícios. Procure a agência mais próxima e siga @Sicredi Tradição RS no Instagram. Este podcast tem informações e reproduções de reportagens de Zero Hora, Rádio Gaúcha, G1, RBS TV, Rede Globo, Record, SBT e também informações dos sites da Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A pesquisa é de Fernanda Axelrod, que também é responsável pela produção e pelo roteiro junto com a Gabriela Perufo. A identidade visual e as animações são de Eduardo Ribeiro, a cenografia é de Eduardo Ribeiro, Gabriela Perufo e Micael Carvalho. A técnica, captação, desenho de som é do Thiago Barbosa, coordenação audiovisual de Gabriela Perufo, direção de Gabriela Perufo e coordenação geral de André Roca. O desenvolvimento de produto é de Alexandra Zanella e Carlos Guilherme Ferreira. Eu sou Israel de Castro Frit, coordenador da assessoria de imprensa da Padrim, e tenho um encontro com vocês no próximo episódio de A Prova do Crime.